Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro, né? E nós vamos estar trabalhando hoje, dando continuidade à leitura da obra Cartas a Cristina, reflexões sobre minha vida e minha prática, e daremos continuidade da página 85 até a página 138. E é com enorme prazer, satisfação e alegria que hoje nos reunimos nesta linda noite chuvosa, né, para estarmos aqui fazendo esse estudo. E convido Emanuele e Deise para fazer o acolhimento. É contigo, Manu. Olá, pessoal. Eu me chamo Emanuele Deise. Estou no GPIF há mais de um ano e pouquinho. Sou bolsista de um projeto de pesquisa da doutora Maria Mello e também voluntária em outros projetos. E hoje, para o acolhimento, né, eu escolhi uma ciranda muito significativa, muito contagiante e revigorante. Eu adoro música, então sou suspeita a falar ciranda principalmente. Então, para iniciar esse momento de hoje, com muita energia positiva, com muita força e com muita positividade, agora eu vou passar para vocês. Só um instante. Cem anos de nascimento, 23 de eternidade, lutou pela liberdade, semeou conhecimento, criou grande movimento da educação popular. E aqui vamos celebrar o seu legado de amor. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E enquanto a gente educar, 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 Paulo Freire viverá. Cem anos de nascimento, 23 de eternidade, lutou pela liberdade, semeou conhecimento, criou grande movimento da educação popular. E aqui vamos celebrar o seu legado de amor. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E enquanto a gente educar, 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 Paulo Freire viverá. Cem anos de nascimento, 23 de eternidade, lutou pela liberdade, semeou conhecimento, criou grande movimento da educação popular. E aqui vamos celebrar o seu legado de amor. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E enquanto a gente educar, 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 Paulo Freire viverá.
Que ciranda maravilhosa, né? Manu, quer falar algo sobre? Não, eu acho que a ciranda já fala muito por ela mesma, né? Paulo Freire viverá, né, enquanto a educação ou existir, enquanto a gente tiver força para lutar, eu tenho certeza que esse movimento que ultrapassa tudo, né, geração, o amor, o respeito, tudo isso continuará vivo, a democracia, a liberdade, né? E por isso que estamos aqui firmes e fortes para lutar todos os dias. Olha só, isso que eu não queria falar, né, amada? Imagine querendo. Parabéns, viu, Manu? Muito bem. Bom, gente, então, com esta linda canção, né, Ciranda, pode falar, Gisele. Desculpa, eu bati sem querer. Pois está bem, querida. Então, gente, com essa ciranda que nós possamos, né, nos emanar da alegria, do prazer, e, sobretudo, da satisfação em aprender, em partilhar, né? A gente está aqui nesse movimento tão bonito que nos une e nos fortalece, como tão bem mencionou Manu. Bom, já que eu estou com a palavra, eu convido vocês colocarem alguns comentários sobre informes que vocês, porventura, tenham no chat, né? E enquanto informe, gente, eu tenho a dizer que nós estamos com as inscrições abertas dos pré-colóquios internacionais Paulo Freire, viu, Manu? Se prepare que a gente vai dançar muita ciranda em Recife em setembro de 2024, onde vamos estar vivenciando o Colóquio Internacional Paulo Freire, e os pré-colóquios são ações prévias para a gente, é o esquente do colóquio em si, né? E nós estaremos realizando em breve o de Garanhuns, que será totalmente online. As inscrições foram até ontem, com a apresentação do trabalho, né? E a do Piauí está aberta também, será totalmente online. A programação está linda, maravilhosa, recheada de palestras, de círculo de cultura, e que nos proporciona essa partilha e essa aprendizagem. Então, eu convido a todas vocês para que a gente possa vivenciar esse momento de partilha e de aprendizagem, certo? Agora, convidamos, né, Manu, por gentileza, faça aí o convite às meninas que serão mediadoras do momento de partilha desta linda noite, por favor. Então, pessoal, boa noite, né? Nesse quinto encontro, né, nesse estudo virtual, hoje vamos ter o prazer de ter como mediadoras do encontro Kátia Silene Amorim e Axa Macedo. Elas que são amores, uns amores de pessoa, né? Nós estivemos em contato, né, em comunicação para realizar alguns detalhes, definir alguns detalhes do encontro, e eu amei conhecer elas, né? E vem para cá, meninas, vamos agregar conhecimento, né? Ô, Emanuele, muito obrigada, né? Boa noite a todos e a todas. Não sei se tu ainda queres falar alguma coisa, Manu, que a gente já vai conversar, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque eu botei o fone por conta da chuva, que está muito forte. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de dizer no início que é um desafio pensar numa mediação para um grupo de pesquisa tão potente e que já vem com anos de estudo, com esse movimento aí em relação a Paulo Freire. Dizer da minha alegria em estar estudando com vocês, gostaria de estar mais presente nas ações do grupo, tem muitas ações, mas no atual contexto, em relação ao doutorado, eu estou um pouquinho com demandas muito fechadas. Mas dizer também da minha satisfação e alegria em trabalhar com a AXA. Foi muito lindo essa partilha, esse estudo nosso, não foi só um momento, nós estudamos para o pessoal juntas, para trazer uma mediação que pudesse garantir, trazer os elementos principais das duas cartas, não é, Axa? A 11ª e a 12ª carta. Aí, Manu, tu coloca para a gente
por favor. A Axel, ela vai iniciar e logo em seguida dar continuidade, não é, Axel? Sim. Boa noite a todos. Estão me ouvindo perfeitinho? Tá certo. Bem, como disse a Kátia, né? É um desafio mesmo, né? Estar aqui falando. Eu estou feliz, né? Estar aqui. Eu já participei já ano passado, ano atrasado, né? E foi muito bom. E eu não consegui participar, né? E hoje eu estou aqui participando e eu vou dizer para vocês que é um grande desafio, porque a gente ouve, né? Aí pessoas muito já bem firmado, né, no Paulo Freire, e a gente entra assim, né, bora ver no que vai dar, mas eu acho que coragem é tudo, e eu sei que, apesar de a gente estar aqui como mediadora, eu sei que vocês vão nos ajudar também, né? E como é um desafio, bora aceitar o desafio, né, Kátia? Então, nós vamos começar. Bem, a Carta 11 de Paulo Freire, ele vem trazendo a experiência dele no SESI. E o SESI, para quem faz, como eu fiz, serviço social, ele foi em temas, né, que foi pertinente em quase todo o curso, a parte mais profissional do curso, que é o SESI. Porque alguns assistentes sociais que ainda estão muito ligados a Toca Passos, ou estão ligados ao Durkheim, colocaram o SESI como uma das grandes conquistas do trabalhador, né? Então, a questão do assistencialismo não foi debatido. Trabalha ali como assistência, né? E como nós vamos ver aqui no decorrer da narrativa do Paulo Freire, que a gente estudou o SESI, mas não pegamos a parte do Paulo Freire lá, apesar de a gente falar Paulo Freire. Então, eu amei essa carta, né, do Paulo Freire sobre o SESI, porque é muito próprio para nós, né? Então, Paulo Freire, ele assume a direção de educação do SESI em 1947, né? Que o SESI foi fundado em 46, justamente na época que termina a Segunda Guerra Mundial, né? E vocês sabem que a elite sempre teve, né, para poder se defender, ela sempre coloca uma onda comunista. Então, nessa onda comunista, que entrar no Brasil, que ia, né, trazer grandes problemas, eles criaram o SESI, né? O SESI, ele é patronal, tá? Então, Paulo Freire começa dizendo assim, né? Apesar de toda a importância que reconheço ter tido minha passagem pelo SESI para o processo de minha formação política e pedagógica, vou referir-me nesta carta apenas aos pontos que me parecem primordiais. É possível até que, mais adiante, se tempo, disposição e gosto não me faltarem, eu me dê uma análise ampla daquele período que chamei, na pedagogia da esperança, como tempo fundante. Achei interessante o tempo fundante dele, né? Porque é aí que ele vai aprender, ele vai questionar a sua prática, ele vai fundamentar a sua pedagogia. Pode passar, por favor. Pode passar, Manu. Tá. Então, os pontos de análise do Paulo Freire, ele dá um enfoque, né, político-pedagógico dele, vai implicar na ética, na ideologia, história e sociologia, que ele não tem como desvincular isso, né? Então, para isso, a experiência dele toda, né, da política-pedagógica dele está voltada em todos esses princípios, esses atributos, tá? Então, qual seria a perspectiva? Pode passar. A perspectiva política e pedagógica do SESI, tá? Bom, a origem do SESI, como eu já falei, ela é uma criação da classe dominante, que na época era muito poderosa, que era a classe dos industriários, né? Ela é uma instituição patronal, tá? Que ela entra no seio da sociedade como uma resposta aos problemas dos trabalhadores, principalmente a ação de mão de obra da indústria. Então, ela vem para solucionar o problema da indústria, mas é passado de uma tal forma que parece que é um problema que veio para solucionar os problemas para os trabalhadores. Então, o que Paulo Freire questiona nesse sentido aí? O SESI, ele começou como uma proposta assistencial, né? Ou seja, uma proposta de ter os serviços ofertados, mas que teria uma continuidade. Essa é a proposta da assistência, né? Que já tinha muito fortificado o serviço social. Então, a assistência é isso. Eu proponho, eu tenho o serviço, mas eu tenho um acompanhamento, né? Mas o que foi que aconteceu?
ele teve uma função assistencial, mas teve um enfoque assistencialista. Ou seja, o enfoque assistencialista, ela não visa isso com o trabalhador. É que ela dou assistência e acabou. Eu ofereço o serviço, eu não tenho mais compromisso com nada. E o que isso vem provocando, então? A partir do momento do interesse da classe dominante, né, há uma dualidade ideológica aí, né, no caso. No caso da classe dominante, o que ela queria? Priorizar um treinamento técnico que evita a formação política e crítica, mantendo a classe trabalhadora em sua condição subordinada. Essa é a visão dela. Claro que escamoteada, mas essa é a visão ideológica da classe dominante. E para os dominados? A integração entre a formação técnica e política, promovendo uma leitura crítica do mundo e desvendando realidades ocultas. Havia essa dualidade da classe dominante, tá? Então, o que Paulo Freire dizia? Desculpe. O que Paulo Freire dizia nisso? Só um minuto, tá, gente, que eu acho que eu apaguei aqui. O que Paulo Freire dizia nisso tudo, tá? Que o SESI não era aquilo que ele dizia que era, né? E que isso precisava de uma outra demanda que não era aquele para que ele foi proposto, que era da educação. Pode passar, por favor. Então, o SESI, ele teve, de acordo com a perspectiva capitalista, de acordo com a perspectiva da classe dominante, ele percebeu os objetivos do SESI, tanto implícito como estratégico. Então, o objetivo implícito era evitar que a educação no SESI, que ali tinha um polo de educação, adotasse uma abordagem problematizante. Tá? Ou seja, isso implicaria que a tarefa pedagógica acompanhada da prática assistencial jamais se fizesse de forma problematizante. Ou seja, eu quero fazer a proposta assistencial, mas não é para o trabalhador pensar, é para o trabalhador pensar o que a classe dominante quer que ele pense. Tá? Ou seja, nada, portanto, que girando em torno da assistência médica, esportiva, escolar, jurídica, deveria propor aos assistidos discussões capazes de desocultar verdades, ele coloca, né? De desvelar realidades com que poderiam os assistidos tornando-se mais críticos nessa compreensão dos fatos. Ou seja, eu tenho uma assistência que outros trabalhadores não tinham ainda, né? Ainda não tinha no comércio, mas depois veio. Eu tenho uma assistência que colocou um trabalhador diferenciado do outro. Mas isso não era para me ver que eu estou sendo diferenciado, isso é para me tornar isso como algo de muito importante para mim. Porque o assistencialismo nada mais é do que corroborar com a ideia da benesse, a benesse do Estado, a benesse patronal, a benesse, sempre a benesse. Então, quando eu dou isso, eu agradeço. Né? E até hoje, você tem essa presença do assistencialismo com a educação do trabalhador, que você vê, principalmente quando teve, de 2020, que teve a pandemia, as pessoas se manifestaram contra o trabalhador não ir ao trabalho, e diziam o seguinte, você ore pelo seu patrão, porque de lá você vai tirar o dinheiro. Que dinheiro que você tira de empresa? Você não tira dinheiro de empresa, você produz. Quando você diz que você tira o dinheiro da empresa, parece que você não está lá produzindo nada. Né? Isso faz parte do assistencialismo. Então, o objetivo estratégico do SESI, a utilização do SESI como ferramenta para suavizar conflitos de classe e impedir a formação de uma consciência política e militante entre os trabalhadores. Né? Então, o SESI exprimiu um momento de inteligência da liderança patronal. Não deixou de ser uma inteligência deles, né? Nas suas relações contraditórias com a classe operária. Era uma tentativa de amaciamento dos conflitos de classe, um esforço no sentido de obstaculizar a formação de uma consciência militante política entre os trabalhadores. Ou seja, eles não queriam o que já estava acontecendo, né, no período de Getúlio Vargas, então ele não queria que isso acontecesse, já que a onda que ele dizia que era comunista, né? Então ele não queria que isso acontecesse, vamos impedir isso. Então nada de assistência, vamos ao assistencialismo, mas sempre de cunho assistencial, tá? Pode passar, meu. Então, como é que vai dar como é que o patronato pensou em conseguir isso? Ele tiver, primeiro, a estratégia de controle social e educação através de quê? Eu vou limitar a educação, no caso. Tá? Então, o enfoque é evitar que atividades e serviços conduzissem
a uma consciência ou crítica social aos assistidos. Nós vamos limitar essa educação, tá? O que acontecia? O SESI tinha um momento de inteligência, como eu já disse, da liderança patronal, nas suas relações contraditórias com a classe operária. Era uma tentativa de amassamento do conflito, como já foi dito, né? Ou seja, daí que práticas estimuladoras de um saber crítico fossem vistas cedo ou tarde com restrições. Então, eu não quero que tenha um educador, né, que vá colocar na educação, que para isso Paulo Freire foi chamado, né? Departamento de Educação, quando ele educava os jovens e adultos, principalmente, foi o primeiro contato que teve, né? O objetivo era educar os jovens que não tiveram a fabricação, o adulto, que chegou na indústria sem nenhuma formação, tá? Só precisava da mão de obra, era analfabeto. Então, nós vamos educar esses adultos, esses jovens, para que eles tenham uma inserção na realidade, mas não a ponto de eles questionarem o que eles estão vendo, questionarem a sociedade. Nós vamos ter uma certa restrição para isso. Tá? E como é que vai dar, então, essas práticas? Como é que elas vão ser? E que vai implicar? Pode passar, querida. Passar essas implicações da prática assistencialista. No que isso vai dar? Ah, já passou para aí, né? Tá bom. O exemplo de serviço oferecido. Se vocês prestarem atenção nas fotos que eu peguei do próprio portal do SESI, tá? Você tem assistência médica, esportiva, escolar e jurídica, sem incentivar o questionamento e a discussão crítica. Aqui você tem a odontologia, mas eu pude perceber a questão dos cursos. Ali você tem um adulto, mas é mais meninos, né? Nos jogos eu vi só uma menina aqui, mas eu vi a costura para as meninas, e eu creio da banda que deve ser puericultura, né? E o caso dos homens ali, que é a formação técnica. Então, havia muito isso, essa separação, né, nos cursos, do sexo, ainda a confirmação dentro da sociedade, onde é o lugar da mulher, onde é o lugar do homem. Né? Aí, isso também é uma educação que não podia ser questionada. Tá, pode passar, Mi. Então, quais são, em quem vou implicar agora essa prática assistencialista? No que isso vai dar? Tá? Primeiro, essa prática assistencialista vai ter o domínio sobre a participação. A falta de incentivo à participação democrática e responsável dos trabalhadores na gestão dos serviços. Ou seja, você tem o serviço, seja que a professora, o educador, a educadora, o próprio gestor, quem estava à frente do SESI, né? Eles não eram dados a total participação democrática para ele, tá? Na gestão dos serviços. A organização vinha de cima para baixo e eles só tinham que seguir aquilo. Então, a prática assistencialista houve uma restrição, é como se você tivesse o seguinte, vocês só vão fazer isso aqui, houve uma delimitação na prática. E a outra implicação é a rejeição de práticas democráticas. Tendência de recusar qualquer prática que implicasse uma participação ativa dos trabalhadores, considerada perigosa e subversiva para a classe dominante. Então, nesse sentido, do ponto de vista dominante, quanto mais se proclame a mentira de neutralidade de prática educativa, contra Paulo Freire, do trabalho assistencial, quanto mais se consiga amaciar a resistência a esta mentira, tanto melhor para que os planos da classe dominante fossem atingidos. Tá? Então, ele disse o seguinte, Paulo Freire disse o seguinte, bom, eu tenho diante de mim, diante do meu olhar, essa prática assistencialista. Então, o que ele propôs com a equipe dele? Que nós vamos trabalhar, realizar uma administração fundamentalmente democrática. Tá? Então, o que ele propôs? Uma gestão, tanto quanto possível, aberta à ingerência dos operários. Tá? E suas famílias em diferentes níveis, com que fossem eles aprendendo democracia pela prática da participação, aprendendo democracia pela experiência da decisão, da crítica, da denúncia e do anúncio. Então, ele propôs isso. Eu estou vendo uma assistência, mas eu vou propor uma outra prática. Tá? Agora, Paulo Freire, ele coloca uma coisa muito interessante na narrativa dele, ele faz um parêntese, né? Ele coloca o seguinte, eu não consigo entender, assim, né, um significado. Talvez nunca, mais do que hoje, como as classes dominantes se sentiram tão livres em campo para sua prática manipuladora. Né? Coloca o seguinte, a pós-modernidade reacionária vem tendo um certo êxito na sua propaganda ideológica. Né? Essa aí é uma propaganda ideológica, ao proclamar o sumiço das ideologias. Ou seja, eu fiz o SESI, nós fundamentamos o SESI, colocamos para o trabalhador uma prática assistencial, ele tem uma prática para a família, eles têm uma assistência completa, né, que vai da saúde à educação, uma inserção na realidade através da educação profissional, tá? Onde ele dizia o seguinte,
A imersão de uma nova história sem classe social. Olha a ideia do patronato. Sem classe social, sem interesse antagônico. Se não tem classe, não tem interesse antagônico. Sem luta, ao pregoar, não haver por que continuamos a falar em sonho, em utopia, em justiça social. Porque já está acontecendo. Então, não será preciso. Então, ele faz esse parêntese como se ele não quisesse acreditar, né, do que ele ouvia e do que ele via diante de um SESI que tinha como proposta a assistência ao trabalhador. Então, ele diz assim, convencido de um presente, né, que eu achei bonita essa frase dele, ensopado das águas histórico-culturais, ideológicas de um passado agressivamente autoritário, né, ele diz que o SESI se portou desse jeito, como uma forma bonita, escamoteada, mas no fundo dela, o que havia era muito autoritarismo, né? Então, ele diz o seguinte, né? Que estava, essa forma autoritária exigia educadores e educadores, agora como? Progressista. Eu não vou querer um educador no meu núcleo, né? Que vá manter isso aqui, né? Eu não vou dar continuidade à prática do SESI. Eu vou ter uma outra visão, uma outra perspectiva. Então, eu disse, experiência de organização, de ingerência, de análise e crítica dos fatos. Ele começou por aí, né? Experiência de decisão, que, no fundo, ainda existe fora da prova, como ele diz, é verdade, fora da prova que nos submete a conflitos, da comparação, da valorização, da ruptura, da opção. Então, assim, a perspectiva dele, junto com o grupo, era ter uma perspectiva democrática, onde os trabalhadores não ficassem de fora da decisão, não ficassem de fora das políticas do SESI. E como é que, então, ainda vai dar a prática político-pedagógica dele? Ele disse, nessa carta eu vou falar de 2 pontos, né, que para ele foi de fundamental importância quanto à prática político-pedagógica dele. Um deles foi desenvolvido pela equipe dele, né, durante quando ele foi diretor da Divisão de Educação e Cultura, e o outro, quando ele se achou frente à organização, né, como superintendente, como diretor-geral. O programa político-pedagógico está em consonância com as análises feitas anteriormente. Então, ele já viu que de assistência não tinha nada, que era assistencialismo, então a minha prática pedagógica vai ser muito diferente disso aqui. Então, uma das tarefas que ele propôs, né, para educadores e educadoras progressistas, por ele se afirmou como progressista, era como de hoje trabalhar o passado, esse passado autoritário, né, que esse passado que adentra no presente, como ele diz, né, não só como um tempo de autoritarismo, de silêncio imposto às massas populares, porque o que ele viu no SESI? Uma continuação dessa imposição das massas populares. Mas também ele dizia que é um tempo em que uma cultura de resistência foi se gerando como resposta à violência ao poder. Então, ele estava ali, é uma violência imposta aos trabalhadores, era, porque eu vou aceitar tudo e sem reclamar, né? Então, o presente brasileiro, como ele diz, ele abraça as heranças coloniais. A gente sabe que até hoje nós temos aí, né, um pensamento decolonial para que a gente possa discutir isso aí, né, essa herança colonial. Que diz o seguinte, qual é essa herança? A do silêncio da resistência a ele. A busca da voz e da rebeldia, que necessita ir virando cada vez mais criticamente e revolucionária, né? Então, eu preciso de um educador que esteja nessa linha. Então, ele dizia, essas contradições são claramente percebidas, né? Era claramente percebida, mas só que em relação a elas, ele mesmo diz, eu não era tão inocente assim. Eu sabia, eu percebia a linha autoritária do SESI, né? Mas o que eu podia fazer? Eu não podia livrá-lo do seu pecado original, né? Mas ele podia fazer uma proposta de enfrentamento, né? Por ele ser marxista também, né? Voltou um pouco ao marxista, ele podia fazer uma proposta diferente. Então, ele diz, não tinha por que não fazer o que pudesse, enquanto pudesse, em favor dele, né? Mudar essa perspectiva, mudar a perspectiva, principalmente, se eu não posso mudar do SESI, eu mudar a perspectiva dos trabalhadores, tá? Então, eu digo o seguinte, desta forma, ensinar a educadora, que a educadora reconhece o já sabido, achei interessante os passos, né? Enquanto o educando começa a conhecer o ainda não sabido, o educando aprende na medida em que aprende o objeto que a educadora lhe é ensinado, né? Então, é esse espaço que ele queria dar dentro da educação. Então, a perspectiva progressista em que me colocava e me coloco,
implicava ou revelava de um dado uma posição ética. Então, qual é a posição ética que ele coloca lá no início, que ele ia colocar? É de que ele não consegue aguentar a injustiça. Ele se opõe àquilo que é injusto, à violência, à expoliação do trabalhador. Ele se põe a um saber que é mecanicista, tá? Aí ele coloca, né? Por outro lado, ele é contra uma educação livresca, mas não contra o livro. Numa relação que você tem teoria de um lado e a prática de um outro, né? Então, o que ele dizia o seguinte: eu não sou progressista. Por que eu sou progressista? Porque ele também faz uma crítica à esquerda, né? Então, por que eu sou progressista? Não é porque eu vejo que no futuro vai ocorrer necessariamente o socialismo, né? Que ele diz que a esquerda errou muito nisso, né? De achar que essa visão mecanicista da história. Mas diz que não. Eu sou progressista justamente porque eu recuso a compreensão mecanicista da história. Eu sei que não vai chegar no futuro o socialismo porque é um caminho para lá. O que ele diz? O que eu acredito? Que um futuro é construído por todos nós, por educadores, por homens, por mulheres, né? Por alunos, pelos trabalhadores, juntos nós podemos construir um futuro, né? Que você tire essa prática assistencialista, essa prática que transforma o trabalhador, assim como meu pai dizia, em cordeirinhos, né? Dessa forma, Paulo Freire justifica a sua opção pela abertura democrática, tá? Do movimento da Escola Nova. É porque Paulo Freire foi acusado de ser escola novista. Ele diz, pô, como é que eu não seria escola novista naquela época, onde a educação tradicional, ela era terrível, né? Ela era terrível. Então, o que tinha de mais novo, de recente, de mais democrático? Por isso que eu me familiarizei com o pensamento europeu, norte-americano, brasileiro, ligado a este movimento. Mas o que não perceberam? Que quando eu comecei a criticar os pensadores da escola nova, eu já estava criticando o próprio modelo capitalista de produção. Tá? Então, pode passar, amiga. Então, ele coloca... Aqui eu queria colocar uma coisa para vocês antes, que é o operário padrão. Tá? Assim, eu só peguei um que eu não sei que não está na carta, mas só para a gente simplificar a questão do assistencialismo na educação. Que ela não é só danosa em termos de serviços sociais, mas ela também é danosa em termos de educação. Então, a Daniele Campos, ela fez uma pesquisa sobre o operário padrão. E ela viu lá como é que eu faço para eu ser um operário padrão. Né? O que eu tenho que ser para ser um operário? Aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, eu selecionei algumas palavras, mas eu queria lá no final, né, porque eu não sei quanto tempo ainda tenho, Kátia, que ela coloca o seguinte, tá? O que eu espero para ser um operário padrão? Honestidade nas atitudes, ótimo. Mas ela coloca o seguinte, espírito de poupança, civismo, prudência e humildade, religiosidade esclarecida e atuante. Agora, assim, essas palavras de ordem, elas realmente não levam, né, ou elas não produzem uma consciência crítica, mas uma consciência engajada nos projetos e planos da classe dominante. Porque muitos, né, operário padrão, se sentiram superiores aos outros, mas, na realidade, não tinham muita coisa que diferenciasse. Esse aí parece que foi o primeiro, de apoio da Rede Globo, óbvio, né? Era isso. Então, essa manipulação do trabalhador, né, que foi colocado como padrão, que ele servia de exemplo, para quê? Eu não vou questionar se eu posso ser o padrão, se eu posso estar num quadro bonito, não sei quantos de vocês viram, não tem nem idade, eu acho, né? Mas o operário padrão, ele vive num lugar bonito, um quadro bonito na parede, pendurado, tá? E ali ele ficava como um exemplo de operário, tá? Pode passar, amigo. Então, voltando ao que ele coloca, ele falou que hoje, né? Vou colocar aqui, já estou, mas ele que hoje ele viu, né, quando ele assumiu, depois de muitos anos dele sair do SESI, ele viu os mesmos problemas que ele viu lá, ele viu na educação. Ele disse, não, nós não somos, meu grupo, não é que meu grupo foi antecipador. O que eu vejo? Uma educação que não avançou, né? Ela não avançou porque o processo democrático ainda está emperrado. Então, ele coloca, atualmente, o que eu vejo também de muito ruim, de muito ruim mesmo,
é a evasão escolar já alinhada com o fracasso escolar. Ou seja, chega ao poder público, né, como fracasso escolar, sem saber, sem procurar o educador e educadora, sem saber por que a criança não está indo para a escola. Então, ele coloca o seguinte, por que vem o fracasso escolar? Que nunca é a culpa do sistema, é sempre do educando, né? Ele coloca o seguinte, tá? Por que a evasão? Por que a reprovação? O que acontece? Ele coloca o seguinte, ó, primeiro eu tenho que saber as condições do aluno, o que ele come, o que ele veste, se ele tem hora para brincar, se ele come bem, se ele tem hora para tudo, tá? Como é que a aprendizagem pode acontecer, né, dos educandos? Eles têm tudo a ver com a docência, dos professores e professoras, com seriedade, com sua competência científica, com sua amorosidade, com seu humor, com sua clareza política, com sua coerência. Assim, com todas essas qualidades, tem que haver com a maneira mais ou menos justa, né, ou decente, com que são respeitados ou não. Então, não é meramente eu não fui, eu não posso, sabe? Tem que ter uma análise profunda de tudo isso. Tá? Então, o que o Paulo Freire conclui? Qual é a visão crítica do autor? Ele diz o seguinte, o SESI não é uma expressão de bondade de classe, né, dominante, mas sim uma estratégia para manter o controle sobre os trabalhadores sob a aparência de assistência. É só uma aparência, tanto na escola, né, porque a escola do SESI até hoje, né, ela não é uma escola, hoje nós temos uma escola muito grande aqui em Belém, eu não sei aí, mas a escola do SESI é muito grande aqui, e realmente ela forma alunos, né, com pensamentos elitistas, né? Ele diz o seguinte, tá? A crítica à neutralidade educativa. Ele fez uma crítica ao que ele viu no SESI. Ele diz que a neutralidade é um mito. A classe dominante proclama a neutralidade de prática educativa e assistencial como verdade, buscando suavizar a resistência a essa narrativa. Então, eu te dou assistência, eu suavizo, né? Eu aceito que meu filho fracassou na escola, pô, problema meu, né? Eu não pude levar, não tive tempo, eu tenho que trabalhar, essas coisas. Então, quais são as consequências da neutralidade fictícia? Essa suposta neutralidade favorece o interesse da classe dominante, impedindo o avanço de uma compreensão crítica e resistência efetiva por parte dos trabalhadores. E o que implica nessa neutralidade, né? E o que implica essas práticas e teóricas? Tem dois resultados aí, tá? Primeiro, para a classe dominante. A classe dominante, ela reforça o controle social e a manutenção do status quo. Eu tenho uma escola, eu tenho um padrão de educação profissional, que ela está voltando para o ensino médio, né? Que é só o profissional separado do pensamento filosófico e social. E nós temos também o desafio para o trabalhador, essas implicações, né? Que é a necessidade de reconhecimento e superação das estratégias de manipulação ideológica. O trabalhador tem que, necessariamente, através de uma educação, entender que ele está sendo manipulado, né? É interessante a fala do Paulo Freire embaixo, que ele disse, não é educação neutra, né? Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Então, aí, amiga, não sei se parou aí, pode passar, por favor? Tá. Então, o SESI, na verdade, é uma instituição criada sob o pretexto assistencial, serve como instrumento estratégico da classe dominante para mitigar a emergência de uma consciência crítica dos trabalhadores, tá? Demonstrando o caráter complexo e muitas vezes contraditório das relações de classe dentro dos contextos educativos e educacionais. E tem educação de classe, seja na escola do SESI, seja na escola pública, na escola privada, você tem nesses contextos, né, lutas de classe ali dentro. Pode passar. Agora, não, pode ir, amiga, não sei se tomei teu tempo, mas é isso. Não, fique à vontade, Axa, foi ótimo. E, gente, agora entrar nessa ciranda, hein, com a apresentação de Axa, é complicado. Vou tentar dançar essa ciranda aqui, Axa, também, junto. Então, a gente vai entrando para... Pessoal, aí, as considerações que vocês precisarem, fizerem anotações, a gente, no final aqui, já abre espaço, tá bom? A 12ª carta, minhas experiências no MCP, no SEC e Angicos. Então, a gente entra nessa 12ª carta, entrando nessa ciranda. Pode passar, Manu, por favor. E a gente vai trazendo aqui um pouco desse contexto histórico, porque é impossível, eu e a Axa, nós estávamos discutindo sobre essas questões, e a gente chegou assim, é impossível falar sobre a década de 60 e não abordar a ditadura militar nesse período que foi se fazendo todas essas narrativas do Freire. Então, sem liberdade de expressão, em meio a métodos de tortura,
de tortura com aqueles que se posicionavam contra o regime. Os artistas viraram ferramentas de resistência. E muitos deles escreviam obras que ficaram conhecidas como canções de protesto. Então, nós estamos trazendo aqui, vamos trazer agora, uma canção que ficou marcada nesse período. Pode passar, Manu. Então, é um período que dá um clique que vai... Aí nós trazemos uma das produções mais emblemáticas, não é? Que é para não dizer que não falei de Flores, de Geraldo Vandré, que foi considerado um... Pode passar, Manu, dá um clique que ele aparece. Eu acho que tá... Não, um clique no slide. Garotas, só um instante. Vocês poderiam desligar o microfone de vocês, que aí na hora da reprodução fica bem melhor o áudio da música. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo e ganhando. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Perfeito. Obrigada, Emanuele. Então, a gente traz aí, nesse contexto histórico, essa música, como ela se constituiu como um hino de resistência, entre a resistência popular e estudantil, ela traduz muito desse contexto que nós estamos falando. E agora, adentrando a 12ª carta, pode passar, Manu, por favor. O Paulo Freire, ele vem relatar, ele relata e elabora suas reflexões baseado em suas atividades e desafios profissionais no movimento de cultura popular, no SEC, que é o Serviço de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, e da experiência de alfabetização de adultos em Angicos, no Rio Grande do Norte. Ele também relata, a Axel já trouxe um pouco dessas questões, relata a opção por uma perspectiva progressista, com a necessidade de coerência, ressaltando ser impossível compatibilizar um discurso progressista com uma prática autoritária. Então, é aquela questão, a gente não pode ter na fala uma coisa, um discurso uma coisa, e a prática ela é recheada por outra. Então, nessa carta, ele vai trazendo uma carta bem mais extensa, mas nós selecionamos alguns trechos para trazer para vocês aqui. Pode passar, Manu, por favor. Esse movimento de cultura, ele nasceu, logo no início, ele vai colocando da vontade política de Arraes, né? Então, recém-empossado prefeito da cidade do Recife, a que se juntou uma vontade que ele coloca igualmente política, de um grupo de líderes de operários, de artistas e de intelectuais e outros. Então, aqui, durante da narrativa, ele vai colocando que ele tem esse desejo, em contrapartida, não tem recursos para a realização desse movimento. Aí, como é que o movimento de cultura popular ele nasce? Ele conta com o aval de grande parte de intelectuais pernambucanos daquele período, como Germano Coelho, que está recém-chegado de seu pós-doc, Ariano Suassuna, Emilton Borba Filho, Abelardo da Hora, Aloysio Falcão, o Paulo Freire, Francisco Bernard e Luiz Mendonça. Então, ele vai sendo gestado com esses intelectuais que também vão sonhar junto com a Arraes nesse movimento. Pode passar, Manu. Aí, esse serviço, em linhas gerais, ele vem colocando, a Arraes ele coloca que ele queria um movimento democrático. Então, esse serviço de natureza pedagógica era movido pelo gosto democrático de trabalhar com as classes populares, e não sobre elas, de trabalhar com elas e para elas. Então, era um movimento que foi sendo gestado com esses princípios, e influenciado por projeto Pessoa e Cultura, ele se constitui no MCP, que é Movimento de Cultura Popular, mantendo, contudo, sempre seu perfil radicalmente nordestino e brasileiro. É um ponto que eles colocam lá, que embora tenha vindo de uma outra ideia, de outro movimento, de outro societal, mas ele mantém a sua raiz nordestina, tá? Pode passar, Manu, por favor. Aí a gente traz, em linhas gerais, que essa proposta de Germano Coelho, ela foi aceita com uma outra observação que é colocada na narrativa e se orientava no sentido de que fosse lançada a ideia de formação de um movimento. Esse movimento, e não de um instituto ou de uma organização de educação de cultura popular. A ideia de um movimento sugeria muito mais a de mobilidade. Na verdade, era uma coisa que eles não queriam que fosse mais estática, como uma secretaria, um departamento, mas um movimento de mobilidade mesmo que seria lançado. Então, não era possível ficar com esse movimento sem apostar na utopia. Então, eles colocam assim, para que a pessoa pudesse estar lá, ele precisaria acreditar.
acreditar na utopia, mas essa utopia ela não era entendida como algo inconcretizável, mas uma utopia como um sonho possível. Então, as pessoas que fossem para lá, que não conseguiam pensar junto, elas, de imediato, elas não eram convidadas a sair, elas mesmas se sentiam na obrigação de sair desse contexto. Então, foi um movimento muito lindo, que é colocado aqui, Manu, tu pode passando. E nesse fazer parte desse movimento, eles precisavam ter uma compreensão crítica do papel da cultura no processo de formação, como no da luta política pelas necessárias mudanças de que a sociedade brasileira precisava e continua a precisar. Então, era um movimento de cultura, mas a cultura entendida como uma cultura em geral e da cultura popular em particular, como da educação progressista de crianças, jovens e adultos. E eles também foram se constituindo, tinha um futuro de possibilidade, superando o determinismo mecanicista, Axel trouxe um pouco, que está lá na 11ª carta, tá? Superando o determinismo mecanicista e colocando concretamente a responsabilidade na história, a decisão, a opção. Não é o que tem que ser, mas o que façamos com e do presente. É aquele movimento em que vai incluir a transformação do presente como um dado dando-se, e cada um como sujeito da história, e não somente como objeto dela. Então, esse movimento ele veio acontecer para tirar aquela questão que há muito se colocava, que a população, quando ele diz, nós somos tantos, somos milhares, mas a gente não se questiona, a gente já está colocando a história como algo que vem já determinado. E ele vem colocando, não, que nós precisamos nos fazer sujeitos da história, e não somente objeto dela, e que a gente pode mudar essa história. Tanto é que nós trouxemos aqui, nesse movimento, um vídeo, que eu não sei se vocês conhecem, que é de um projeto que foi no Ceará, que foi lançado no Ceará. Um curta-metragem, Vida de Maria, que é uma belíssima animação em 3D, eu acho que, não sei se vocês conhecem, foi lançada em 2006, ela foi produzida, escrita e dirigida pelo gráfico Márcio Ramos. Então, essa narrativa do Márcio Ramos, ela se passa no interior do sertão do Nordeste brasileiro e conta a história de gerações, de 3 gerações de mulheres de uma mesma família. Então, esse filme ele já foi premiado, então nós achamos, já foi premiado internacionalmente, nós achamos interessante para trazer essa questão da visão histórica, mecanicista que é passada naquele período, e que esse movimento ele foi trazendo, fazendo com que as pessoas se constituíssem como sujeitos da sua história. Então, é uma história que começa com uma menina de 5 anos chamada Maria, e no sertão cearense. Ela vai, enquanto aprende a escrever, a exercitar caligrafia, a garota é interrompida pelos gritos da mãe, que a convoca para ajudá-la na tarefa de casa. Então, eu não vou colocar mais spoiler do vídeo, só para situá-los, né? Então, para que vocês percebam como essas 3 gerações foram marcadas pelo determinismo do processo histórico mecanicista. Manu, tu podes passar para a gente? E eu vou fechar aqui.
Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Maria José. Bença, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Mãe. Bença, mãe. Bença, mãe. Bença, mãe. Bença, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude.
fica aí fazendo nada. Desenhando não. Pode tirar, mano. Então, vocês, olha, é um curta impactante, né? A gente traz e a gente chega a ficar emocionado quando nós estávamos lendo e lembrando desse curta-metragem, mesmo a presença física apesar dessa presença física da avó, ela se extinguir com a morte. Vocês viram lá, vemos os ensinamentos pendurarem e atravessarem gerações. Então, mesmo Maria José velando o corpo da mãe, apesar da morte, a mãe permanece, de certa forma, viva, porque Maria José reproduz com a filha o mesmo comportamento que aprendeu quando era criança. Aí Paulo Freire, ele nos traz, pode passar o próximo, Manu? Ele traz uma passagem que diz aqui, ele questiona como 32 milhões de famintos nacionais aguentarão calados e pacientes a situação que lhes vem sendo imposta como se fosse fardo ou sina. Refere-se a Gramsci, Jaume Cabral, em sua visão sobre cultura. Estávamos sem o saber nas pistas de ambos, no que diz respeito à sua compreensão dialética da cultura, do seu papel na luta de libertação dos oprimidos. Então, aqui, esse movimento e essas questões, esses princípios, vão trazendo a questão da atribuição, daí a importância que ele coloca, atribuída à preservação das tradições da cultura popular, que e acentua o papel da educação na construção dessa cidadania. E ele também coloca para a gente, a qual exige um saber político gestando-se na prática de, por ela, lutar, associada à prática de sobre ela refletir. Então, a gente vê na história de Maria que a educação poderia estar mudando esse processo e ela, de certa forma, acabou perpetuando. Se a gente observar no curta, ele começa com o instrumento de madeira, que é o lápis. Mas esse instrumento de madeira, que é o lápis, ele não consegue mudar aquela situação, devido à falta da questão desse instrumento mesmo de conscientização dessas 3 gerações de Maria. E ele finaliza com o caixão, mas o caixão perpetuando a situação, o status quo que aquela família, aquelas 3 gerações foram impostas. Pode passar um pouquinho, Manu, para a gente ir avançando. Estou preocupada com o tempo. Então, após a experiência, gente, no movimento de cultura popular, ele alargou os horizontes da atividade educativa para o serviço de extensão cultural da então Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco, nova entidade que criou e dirigiu de forma inovadora para atividades de extensão universitária com a equipe multidisciplinar. Ele evidenciou rapidamente a necessária prioridade das atividades de alfabetização de jovens e adultos, inspirando-se de forma decisiva uma primeira experiência de massa, que ficou conhecida como as 40 horas, realizada em Angico, no Rio Grande do Norte. Pode passar, Manu. Então, Paulo Freire, ele lembra também aqui dessa 12ª carta,
que jamais pude aceitar a conciliação entre o discurso de esquerda e a prática discriminatória de sexo, de raça, de classe. Axa traz um pouquinho da 11ª carta também que a gente viu, mas a gente manteve aqui porque também explicita na 12ª. Ele explicita sua vigilância para obter práticas substantivamente opostas à de uma política assistencialista, ele traz um pouquinho de novo nessa carta, e seu empenho em fazer uma escola democrática, estimulando a crítica dos educandos, uma escola que, sendo superada, fosse substituída por outra em que já não se aprende, já não se apelasse para a memorização mecânica dos conteúdos transferidos, mas em que ensinar e aprender fosse partes inseparáveis de um mesmo processo, o de conhecer. Então, vem fazendo essa crítica à memorização mecânica que a escola tradicional ela foi impondo nesse contexto. Pode passar, Manu. Aí ele faz uma diferença, né? Diferencia assistência e assistencialismo. A Axa já trouxe isso também quando ele faz a questão do SESI, denunciando o segundo como uma arapuca ideológica. A Axa trouxe muito bem essa questão, como essa arapuca ela vem trazendo, para manipular e dominar as classes populares. Tema mais tarde aprofundado por Betinho. Então, ele vem fazendo também a narrativa, traz como Betinho ele conseguiu fazer dessa diferença de assistência e de assistencialismo. Então, ele traz, avançando um pouco mais, ele exigiu o respeito do conhecimento com que os educandos chegavam à escola e a identidade cultural dos educandos, partindo de sua experiência pessoal e familiar, em casa, nas relações com os pais, com os irmãos, e de que ele tem falado em outras cartas que ele vai colocando anteriores. Me havia tocado fortemente por seu caráter democrático. Pode avançar um pouquinho. Aí a gente faz uma fala aqui sobre uma educação crítica inserida na luta pela conquista de direitos, que revela a compreensão dos fatos da realidade. Aí ele vai incluir também na formação, que a gente achou também muito importante trazer aqui, a formação técnico-profissional para as classes populares, além de seu conteúdo de formação para a produção, a apreensão e a razão de ser da própria técnica. Aí coloca um exemplo lá, também traz o exemplo do torneiro e traz uma passagem em que ele exemplifica a valorização desse saber popular no ateliê improvisado do artista Abelardo da Hora, com jovens populares fazendo arte. Ele diz, toda gente pode fazer arte. A escola é que, de maneira geral, nos inibe fazendo copiar modelos. E o que a gente traz isso para a prática pedagógica? Geralmente, nós trabalhamos de 1º ao 5º ano, até mesmo na educação infantil. Quais são as primeiras ideias que a gente traz de desenho para as crianças? É que elas pintem uma flor, o desenho já vem pronto, a gente não permite que essa criança ela possa fazer a sua arte, ela possa trazer a sua criatividade. E, geralmente, os desenhos eles são improvisados na aula de artes, ou para fazer aquela pintura, ou para a gente colocar, para a criança colocar o algodão no coelhinho da Páscoa que está ali. Então, a criatividade, ela acaba sendo dissipada desse contexto da sala de aula, como Paulo Freire ele coloca. A gente que possa fazer a arte, que a gente possa deixar nossos alunos no processo de criatividade que eles vão avançar cada vez mais. Pode passar, Manu. Aí a gente vai finalizando, trazendo um pouco a formação técnico-científica, que ele diz que envolve, de um lado, a capacitação técnica, e de outro, a apreensão da razão de ser da própria técnica, mas ainda a formação técnico-científica não pode prescindir sob pena de mutilar-nos, da incessante busca de criação de um saber pensar, de um pensar certo, de um pensar crítico. Então, ele traz também aqui da militância, que ele fala sobre um torneiro mecânico, que ele precisa, ao mesmo tempo, saber o saber técnico, mas o político também tem que se fazer presente.
E nós também, ao mesmo tempo, na academia, que nosso saber, nosso pensar crítico, ele também precisa estar dentro daquele contexto, de um contexto, também contexto prático, que é o espaço da sala de aula, tá? Pode passar, Manu. Está terminando aqui esse espaço, que eu quero entrar nessa questão, em outro ponto aqui. Aí ele vem trazendo que vem nascendo os círculos de cultura, concebido como espaços que dialogicamente se ensinava e se aprendia. Então, em que se conhecia em lugar de se fazer transferência de conhecimento. Então, ele vem colocando que o educando, ele vem dizendo a sua palavra, ele tinha espaço para falar e, ao mesmo tempo, ele construía conhecimento nesses círculos de cultura, em que se produzia conhecimento em lugar de justaposição ou da superposição de conhecimentos feitos pelo educador, educadora, ou sobre o educando, em que se construiu novas hipóteses de leitura do mundo. Então, os círculos de cultura, eles foram fundamentais para que ele pudesse trabalhar com o processo de alfabetização de adultos, que ele vai colocando aqui, ele foram tendo as primeiras ideias. Pode passar, Manu, acho que só tem mais um. Não, volta um pouquinho, Manu, por favor. Volta um pouquinho. Então, nesses círculos de cultura que a gente foi colocando, tem um trecho muito interessante que a gente traz também, dessa 12ª carta, que a gente não colocou aí, mas eu venho trazer para vocês, quando ele vem trazendo, falando da experiência dele em Angico, quando ele traz que um ponto de partida fundamental a respeito da identidade cultural dos educandos, do corte de classes que marca tal identidade, vale dizer, o respeito à linguagem dos educandos, à sua sintaxe, à sua prosódia, à sua semântica, aos conhecimentos de experiências feitos com quem chegam à escola. Então, ele, por tudo isso, embasava a prática da alfabetização de adultos cujas pesquisas e primeiras experiências ancoradas na compreensão crítica da educação, que começaram no tempo fundante do SESI, do MCP, e nos seguintes pontos. Primeiro, a alfabetização é um ato de conhecimento, um ato de criação, e não um ato de memorização mecânica de letras e sílabas. E o que está acontecendo hoje com os processos de avaliação que nós temos nas nossas redes, com a avaliação de fluência? Então, a gente nega a criança esse processo de conhecimento, esse processo de criação. Nós estamos trazendo apenas um processo de memorização de letras, ou de letras, sílabas e palavras, ou pseudo-palavras, que a avaliação de fluência, ela traz muitas essas pseudo-palavras. E as redes estão fazendo isso, essa avaliação dessas crianças no primeiro e no segundo ano. Os alfabetizandos devem ser desafiados a assumir o papel de sujeito do processo de aprendizagem da escrita e da leitura. Como assumir esse processo de aprendizagem da escrita e da leitura se a gente ainda está trabalhando com uma concepção mecânica de codificação e decodificação? O programa deve surgir da pesquisa do universo vocabular dos alfabetizandos, que nos dá, igualmente, o universo temático da área. As codificações primeiras a ser lidas, decodificadas pelos alfabetizandos, oferece a possibilidade da discussão em torno do conceito de cultura, a compreensão da cultura como criação humana. Então, a cultura como criação humana, da cultura como alongamento, que mulheres e homens, com seu trabalho fazem ao mundo que não fizeram, ajuda à superação da experiência politicamente trágica do imobilismo provocada pelo fatalismo. Então, o que nós, professores alfabetizadores, estamos pensando? Nós precisamos ler a 12ª, aliás, todas as cartas, mas a 12ª, ela traz uma virada de chave para os alfabetizadores. O diálogo como caminho de conhecimento deve caracterizar a prática da alfabetização, o que não invalida a informação necessária feita discursivamente e sem a qual não há conhecimento. Então, quando se fala numa perspectiva de alfabetização dialógica e discursiva, nós não estamos falando numa perspectiva de alfabetização esvaziada, mas sim numa perspectiva na qual a criança diga a sua palavra, o adulto diga a sua palavra, e a partir daí ele adentre no conhecimento que foi universalmente elaborado.
No quinto tópico, as palavras geradoras devem ser postas nas codificações, cuja leitura possibilita a criação de inúmeras sentenças com elas. E a gente traz muitos textos cartilhados, e esses textos cartilhados totalmente distantes da realidade cultural de que esses educandos eles se encontram. 6. É absolutamente necessário jamais dicotomizar escrita de leitura. São objetos culturais distintos, mas eles não podem ser separados. Não há uma sem a outra, e é fundamental exercitar ambas sistematicamente. Mais ainda, o aprendizado da escrita e da leitura deve melhorar a oralidade, daí a necessidade de sua prática. Nós só vamos aprender a escrever escrevendo e a ler lendo. Por isso, esse processo ele não pode ser dicotomizado. E ele, a partir da dialogicidade, ele vai melhorar essa oralidade. 7. Que se leve em consideração o que significa para um adulto de 30, de 40 anos, habituado com o peso do seu instrumento de trabalho, passar a manipular o lápis. No início de sua experiência, deve haver uma desproporcionalidade entre a força que aciona e o peso do lápis. É preciso que, aos poucos, se redirecione a partir das repetidas práticas. E aqui eu faço um adentro com a alfabetização de adultos e a alfabetização de crianças. Como muitas redes tentam trabalhar a alfabetização de adulto de uma forma infantilizada, e às vezes a mesma proposição que levam para a criança, estão querendo levar para os adultos. 8. Considera-se ainda a insegurança do adulto iletrado, que se agrava se ele se sente tratado como criança. Nenhuma maneira mais eficaz de respeitá-lo do que acatar o seu conhecimento de experiência feito com o objetivo de ir mais além dele. Trabalhar no sentido de criar, com os educandos, um clima de confiança em que a segurança possa existir e absolutamente favorável ao processo de aprendizagem. Então, ele vem trazendo como esse processo em Angico ele foi gestado. E vai, em outras linhas, ele vai trazendo como esse tema gerador, ele foi se constituindo como um poderoso instrumento para que a classe trabalhadora pudesse também ser, de certa forma, trabalhar de forma consciente. Aí, nas outras páginas, ele vem falando do serviço de extensão também, de serviço do SESI, ele traz também uma passagem que eu vou até coloquei assim, que eu vou trazer para a minha tese. Eu não estou falando das páginas, porque eu estou com um livro aqui e eu fiquei um pouco perdida naquela questão, mas acho que vocês vão lembrar. Quando ele traz uma passagem assim, na verdade, porém, toda docência implica pesquisa, e toda pesquisa implica docência. Não há docência verdadeira em cujo processo não se encontra a pesquisa como pergunta, como indagação, como curiosidade, criatividade, assim como não há pesquisa em cujo andamento necessariamente não se aprenda porque se conhece. Então, eu achei muito interessante que nós, professores que estamos nesse coletivo, a gente precisa se fazer como professores pesquisadores, que só assim a gente vai ter numa visão, como ele diz, nenhum educador ou educadora progressista pode jamais reduzir a democratização da universidade a um tratamento simplista do saber. Não é isso que se pretende. E ele avança um pouquinho mais, ele vai falando de umas questões aqui do grupo da época da ditadura, quando eles foram acusados, que todos foram exilados, e que foram acusados que dentro do movimento de cultura popular encontraram vários uniformes de guerrilheiros, e que todos esses professores que foram citados no início, eles estavam prestes a combater e dar um golpe. Então, a carta ela é bem extensa, vem falando, mas, em linha geral, foi o que nós trouxemos aqui para que a gente pudesse movimentar esse diálogo, né, com vocês. Fala também dessa experiência de Angico, de 300... tivemos 300 educandos em Angicos alfabetizando
alfabetizadas e alfabetizandos, distribuído entre 15 círculos de cultura instalados em salas de escola ou de casas da cidade. Então, esse movimento que se fez, ele ficou na história, embora ele tenha dito ali que ele não está trazendo a história, ele traz elementos para que a história ela se faça. E foi se dando também esse espaço em que ele vem falando depois disso, como é que se deu esse processo em Angico. E no final ele traz uma coisa assim, que eu vou trazer antes da Axa trazer aqui um pouco. Quando ele fez uma pergunta numa solenidade na Câmara Municipal, quando ele foi otorgado com o título de cidadão honorário de Angico, que quando ele diz assim, uma jovem mulher entrevistada por Nita lhe disse ter sido alfabetizada ao lado de seus pais, que a traziam para que não ficasse sozinha em casa. Ela devia ter 6 anos então. Então, tomei um gosto, abre aspas, tomei um gosto tão grande por ler e escrever, que me tornei professora. No dia da conclusão do curso, me aproximei do presidente Goulart e lhe disse que eu também sabia ler e escrever. Rindo e brincalhão, pediu a um dos seus assistentes que me desse um jornal para que eu lesse. Não tive problemas, li boa parte das notícias da primeira página. Foi então que ele me perguntou, o que é que você quer de presente? Uma bolsa de escola, respondi. Se um presidente lhe fizesse esta pergunta hoje, o que você responderia, indagou Nita? Hoje, pediria ao presidente respeito às professoras e professores deste país, salários decentes e educação séria para todas as crianças brasileiras. E ele finaliza a carta com essa indagação que a Anita fez a essa pessoa que foi entrevistada. E aí, pessoal, a gente traz aqui, Axa, os nossos bonés. Pode passar, Manu. A Axa está aqui ou ela saiu? Aqui, amiga. Aqui. Vamos lá, Axa, com os nossos bonés. Bem, o Paulo Freire, ele viveu diferentes situações, né? Ele faz algumas narrativas, e uma delas a obrigação que o SESI colocou dos trabalhadores usarem bonés. E isso foi levado para Paulo Freire. Aí Paulo queria os bonés, os trabalhadores não queriam usar os bonés. Então, ele levou, né, durante a plenária, quem queria usar o boné, ele usou os argumentos, e a maioria dos trabalhadores não quiseram usar. Então, ele levou perante o patronato, né, quem não queria usar, argumentou tudinho, né, e foi desistido, né, não usaram mais os bonés. Então, a gente trouxe depois de tudo que a gente falou, a gente trouxe para vocês, né, uma questão, tá? Ele fala o seguinte, quantos bonés não vêm sendo impostos a nós sem que tenhamos sido consultados? E ainda em nome do nosso interesse e nosso bem-estar. Né? Paulo Freire falou isso. Então, o que a gente quer saber, né, Kátia? Para que boné, cada um de vocês que trabalham na escola ou ainda estão não trabalham em escola, trabalham em universidade, que nós estamos estudando, que bonés vocês não usariam na sua prática pedagógica? Que boné você tiraria na prática pedagógica? Vocês que puderem responder, né? Porque a obrigatoriedade, como eu não sei se ela colocou no início, que eu perdi um pouco, né? Mas a gente não queria que vocês falassem, não queria que vocês comentassem, deixassem para o final. Isso é uma prática imposta, que nós não combinamos isso, né? Não ia ser combinado, mas era uma prática imposta por nós, porque nos favorecia. Então, qual é o boné que você não usaria na sua prática pedagógica? Eu começo. Pode começar. Posso começar? Bom. Eu tiraria o boné, uma prática imposta, das 60 lições que foram impostas pela equipe Lema, pela Fundação Lema, aqui em São Luís do Maranhão, para alfabetizar as crianças com as 60 lições. Eu tiraria esse boné e jogaria fora. Bem, eu passei algum tempo, eu dava aula no cursinho, né?
E o cursinho é um projeto aqui da Prefeitura de Benevides para as pessoas que estudaram no Estado, não tiveram condições de entrar. Então, um dos problemas que nós enfrentamos é que havia meninos fora de época, né? Não estavam mais, assim, mesmo para o cursinho estavam muito fora de época, mas eles entraram faziam uma bagunça, né? Uniu o grupinho, mas era menino e faziam bagunça. Então, qual foi a proposta da diretora? Passou para mim, né? Axa, tu vai lá e fala o seguinte, né? Se vocês não ficarem quietos, vocês vão ser expulsos do cursinho, tá? Essa foi... Falei, não posso fazer isso, né? Já passaram no concurso, o que nós vamos trocar isso aí? Nós não podemos usar essa imposição, né? Tá fora do cursinho. Nós vamos juntar, nós, os professores, vamos ver a melhor medida para que esses alunos prestem atenção na aula, que não é a mesma coisa, porque a cursinho não tem responsabilidade. Então, para mim, eu acho que a imposição, porque você não tem uma resposta a uma determinada situação, o professor usa da sua força autoritária, da sua caneta, né, do professor. Então, eu tiro o chapéu para essa forma autoritária dentro da sala de aula. Ok, pessoal. Agora com vocês, fiquem à vontade para a gente... Já estão colocando muita coisa, mas pode abrir o microfone e falar o boné que vocês tirariam, algum trecho que nós deixamos de mencionar, que vocês gostariam de trazer. Afinal, aqui é uma mediação, né? Nós somos juntos. Dai. Boa noite. Encantada com a participação de vocês. Encantada mesmo. Louca para dar um abraço assim, em todo mundo, e especialmente em vocês, né? Lindas e maravilhosas. Mas eu abri meu microfone para citar que eu tiraria o boné da avaliação, que ainda finda por ser totalmente punitiva, né? E que deixa todo mundo, em todas as instâncias da educação, desde o setor infantil até o pós-superior, deixa todo mundo ainda muito nervoso, né? E ainda muito mal, assim como a gente teve casos já até de morte, né? De pessoas que se suicidaram e provocaram violências extremas a partir da avaliação. E isso é muito preocupante, porque enquanto educadora, né, eu penso muito sobre que tipo de avaliação, né, proporciona esse grau de violência. Então, eu acho isso muito importante, a se refletir sempre, sempre, sempre. Vamos ver. Tem o boné da punição. Eu tiraria o boné dos pensamentos coloniais e retrógrados representados pelas fundações educacionais, que não visam educação, mas sim vender metodologias, vender pensamento dominante como revolucionário. Verdade, Cauê? Perfeito, Cauê. É isso aí que está dentro da Secretaria de Educação aqui em São Luís. Esse boné que está imperando. Antônio, fique à vontade, Menina, vocês fiquem à vontade, porque como não está dando para olhar todos que levantaram a mão, deixa eu ver a fila aqui. Avaliação punitiva. O boné das campanhas de alfabetização, aqui está uma febre, né? Aqui tem até prêmio, tem tudo. A Antônia está escrita, agora eu não sei, nunca sei quem é primeiro e segundo, e está Antônia e Mariana. Sim. Fique à vontade, meninas, pode abrir o... Licença, pela ordem é Antônia, e depois Mariana, exato. Boa noite, pessoal, saudades. Faltei no último encontro, sinto uma falta danada de vocês aqui. Gente, aqui em São Paulo virou febre, não só essa questão da imposição dos bonés, né, como eu coloquei aqui no chat, não só no ensino público como no privado, a questão das apostilas e transformarem os professores indistintamente, colocar os professores na condição de lentes. Lembram dos lentes antigos lá da época dos anos
do início da escrita, em que só o professor tinha um livro para ele ler as lições para os alunos ouvirem. Então, basicamente, aqui em São Paulo estão transformando os professores nos antigos lentes, né? Em que a obrigação que eles têm, a ordem, e são vigiados e controlados pela coordenação pedagógica para que em cada aula seja cumprida uma determinada quantidade de páginas ou de capítulos das apostilas, independente das disciplinas, independente dos componentes curriculares. Então, é uma questão muito séria, porque a gente vê que aí esse pessoal, com certeza, eu nunca ouvi falar de Paulo Freire, nem dessas teorias maravilhosas, nem do trabalho maravilhoso que ele deixou o legado para a gente, das provas de que isso funciona. Por quê? Vou pegar um exemplo mais simples, não só a questão da leitura e da escrita, né, como a colega falou, mas eu vou pegar, se isso aí já não bastasse, vamos pegar ali a matemática, que nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento, tá? E que você chega numa sala de aula com 45, cada um com um nível de conhecimento totalmente diferente e defasado em relação àquilo que é cobrado nos conteúdos de cada ano, e que aí você tem que cumprir. Como é que o professor vai cumprir aquele programa em cada aula trabalhar, vamos colocar aí 8 páginas da apostila, entendeu? E como é que você faz isso numa classe de 45 em que cada um se encaixa num perfil diferente e geralmente bem aquém do que é esperado e do nível que são preparadas aquelas apostilas que ele é obrigado a, desculpa a expressão, mas vomitar, né? Porque em 40, 50 minutos não dá para você trabalhar tudo isso. Então, realmente é uma coisa muito preocupante, e que, vendo tudo isso que a gente conhece, estudando tudo isso, a gente se questiona como é que alguém que esteja no sistema de educação concorda com um sistema tão massificante quanto esse, que, na verdade, não vai ensinar nada de útil, não vai educar nada de útil do que aquilo que é esperado realmente no processo de escolarização. Então, é angustiante, revoltante e temeroso, né? Então, temo muito pelo nosso futuro. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo, mas durante o nosso período de velhice, em que a gente estiver precisando de mais apoio, de mais conhecimento da geração que estamos formando, com certeza nós não teremos, porque hoje eu já sinto isso em relação às gerações anteriores e fico mais apavorada pensando aí nas vindouras. Beijo, saudades. Paulo Freire fala, né, dessa educação livresca, né, essa não conta o livro, mas é baseado sempre no livro, né? Quem mais está na fila? Tem uma outra pessoa. Mariana Zacarias e depois Encantos Pedagógicos. Obrigada, Dai. Então, gente, boa noite. Queria parabenizar aí pela apresentação, a Kátia e a Axa. Foi, assim, são 2 cartas bem extensas, né? E eu acho que vocês conseguiram fazer uma síntese bem bacana aí nesse tempo, que é um tempo relativamente curto, né? Para a extensão de texto mesmo que tinha aí dessas cartas. E aí eu quero destacar essa sensibilidade de vocês em relação a essa passagem aí do boné, né? O uso do boné entre os trabalhadores do SESI, porque a sensibilidade de vocês, ela está tá assim, intrínseca à sensibilidade do Freire em trazer isso para o relato dele. E aí parece ser uma coisa muito, muito simples, né? Mas é uma questão de gestão, né? Então eu queria destacar primeiro isso, depois falar de qual boné, né, eu gostaria de me livrar.
a questão de como que se conduzem algumas questões, né? Como que uma gestão de uma instituição dá andamento a determinadas questões. Então, ele tinha uma posição X dentro dessa gestão e ele utiliza isso para trazer para o diálogo, para estreitar o diálogo entre as pessoas, entre esses trabalhadores que estavam usando um boné, estavam sendo obrigados a usar um boné que não fazia sentido para eles, né? Que aqui a gente está falando do boné físico mesmo. Então, é muito lindo isso, né? Como ele traz isso. E ele tem um papel importantíssimo para mostrar para esse gestor, para essa pessoa que, olha, não tem tanta necessidade, e aí ele usa a questão se fosse algo para proteção, né? Ele fala, se fosse um chapéu ali, esqueci o nome agora, né? Que seria algo para você proteger a tua cabeça, se você tiver num contexto que é realmente necessário, mas ali era uma questão estética, né? Então, essa imposição, talvez para se demarcar ali o nome, né, da instituição, nesse boné, para fazer uma propaganda gratuita quando esse trabalhador estivesse andando pela rua, porque é um pouco isso, né? Se a gente for ver, por exemplo, a imposição aqui no Paraná e Santa Catarina, a utilização dos trabalhadores da Havan, né, da camiseta verde e amarela, durante campanha, e que permanece até hoje. Eu não sei se tem Havan em outros lugares, me desculpe, mas eu realmente não sei. Eu acho que é uma especificidade nossa aqui, né? Estou falando do Paraná, tem. São Luís do Maranhão tem também. Já se esparramou por aí, né? Porque eu acho que o velho da Havan mesmo, se não me engano, é de Santa Catarina, né? Onde ele começa esse legado maravilhoso dele aí, sendo bem irônica. Mas, enfim, é também uma imposição, né? O uso dessa camiseta, e os trabalhadores andam, porque eles têm que chegar já no local de trabalho com a camiseta, né? Então, é uma questão ali que é de fazer propaganda mesmo, e nesse caso, propaganda eleitoral, eleitoreira, enfim. Mas eu achei que foi, assim, né, pensar a partir dessa experiência dele, muito específica, pensar na questão da gestão, no quanto ele consegue fazer manobras estando dentro dessa gestão, né, o quanto ele conseguiu, dentro de uma instituição assistencialista, patronal, como bem a Axia, né, destacou, ele consegue ter uma experiência ali de uma gestão democrática, né? Eu acho que é importante a gente pensar nessas brechas, porque às vezes, estando ali dentro do sistema, é possível pensar essas brechas. Nem sempre é possível, né? Mas refletir sobre isso, né? O quanto estamos utilizando cargos, a posição que nós temos, independente de qual ela seja, para realmente exercer estabelecer relações que sejam democráticas, mesmo dentro da sala de aula, né, professor e aluno. E aí eu queria destacar em relação ao boné que eu gostaria de me livrar, que é da educação cívico-militar, aqui, que está se esparramando pelo Paraná, tem nas cidades do interior, assim, a adesão foi fortíssima, e aí entra bem essa questão de que, para a gente acreditar que é para o nosso bem-estar ainda, né? Eu acho que isso é importante pensar. É uma imposição, existem estratégias de se impor algumas coisas, e a gente, às vezes, adere, porque, no caso, os pais foram na escola e votaram a favor da escola cívico-militar, porque o governo fez, né? O governo do Ratinho aqui no Paraná fez todo um movimento de que era democrático. Veja, é a comunidade escolar que vai escolher, vai votar se é a favor ou não da implementação de uma escola cívico-militar. E a realidade é trágica, é trágica. E aí é importante a gente ressaltar também o nosso papel enquanto pesquisadores na área de educação, que existem poucas pesquisas aqui, porque algumas escolas, alguns grupos dentro das universidades que estão pesquisando as mesmas coisas há décadas, que não ampliam também, né, a sua visão para as urgências, para as emergências
né, de se olhar para a realidade, para aquilo que está acontecendo. Não é só analisar lá a lei, o que está prescrito lá no novo ensino médio, é entender o impacto disso junto com uma educação cívico-militar, que são militares mesmo aposentados, que estão indo para essas escolas para exercer cargos de coordenação pedagógica, sem formação pedagógica alguma. É um horror, né? É um horror. Então, eu achei assim, brilhante vocês jogarem essa ideia, né, para a gente falar sobre essas questões aí dos bonés e agradecer, né, pela partilha. Obrigada, gente. Opa, levantei a mão sem querer. Eu quero fechar o microfone. Boa noite. Estão ouvindo, né? Beleza. Pronto, eu tive que sair do notebook para ir para o celular, porque descarregou. Primeiramente, parabenizar as meninas pela belíssima apresentação, mais uma noite de tanto conhecimento, de partilha, né, da gente agregar conhecimentos ao nosso dia a dia, à nossa prática, eu principalmente por ser da educação básica pública, levar para o chão da minha sala de aula e fazer de fato acontecer o que eu estou ouvindo hoje. Diante do que vocês trouxeram como reflexões, né, foram 2 cartas bem extensas, acho que uma frase que eu não escutei e gostaria de expor agora, é um momento lá que Freire ele faz uma reflexão que ele diz assim, que nós, né, nós enquanto seres humanos, enquanto trabalhadores, nós precisamos fazer a reflexão acerca de quê? O que é um dia meu de trabalho? E o que é um dia meu de vida? Será que eu saio para o meu trabalho, eu faço essa ação de refletir? O que foi que eu fiz hoje no meu trabalho? O que é que o meu trabalho me agregou enquanto ser humano, né? Então, quando a gente consegue fazer essa reflexão, eu acredito que a gente consegue até se firmar melhor na nossa proposta enquanto educador. E para tirar o chapéu, eu tiraria para várias coisas, gente. Vocês iam me chamar de rebelde aqui quando eu começasse a revelar tudo que eu tinha a tirar. Mas eu queria tirar para 2 coisas. A primeira seria para o sistema organizacional e político, em que fator, né? A questão de como o dinheiro, como a demanda, o setor de dinheiro, de repasse financeiro, chega até aos estabelecimentos, falando pela educação pública, né? A rede estadual, que é a que eu pertenço. Então, assim, normalmente não chega em tempo adequado, a gente já teve de cancelar uma aula por falta de merenda escolar. Quando se fala de repasses para algum projeto, algo que veio para a escola, já vem tudo determinado em planilha, aqueles valores muitas vezes não fazem parte do contexto da realidade na qual a escola está inserida. A escola não pode comprar em qualquer lugar, às vezes a gente acha até na internet algo mais barato, mas não tem essa liberdade de escolha para se comprar. Por quê? Porque já vem tudo determinado por planilhas. Então, eu tiraria o chapéu para isso e daria uma carta aberta às escolas, né, que ela tivesse mais força, fosse mais no poder de decidir essas ações para dentro da escola. E a segunda coisa que eu tiraria, me perdoe pelo tempo, mas eu tenho que tirar, é quando a gente acredita que a teoria e a prática são relações separadas, né? A gente acredita que uma não precisa da outra. E, na verdade, lá na página 107 das cartas, Paulo Freire ele diz assim, a prática precisa da teoria, a teoria precisa da prática, assim como um peixe precisa de uma água despoluída. Então, eu não posso trabalhar só pautada na minha prática, porque para eu ter uma prática, eu necessito de uma teoria. Como eu também não posso apenas jogar conhecimentos nos meus alunos sem levar uma ação de refletir, uma ação lúdica, que eles compreendam o porquê daquela teoria. Então, eu tiraria nesse momento para essas 2 coisas, a parte burocrática, que envolve as escolas com relação ao repasse, e para a questão de quem acredita que a gente consegue fazer só uma teoria sem a prática, ou só a prática sem uma teoria. Obrigada, meninas. E aí, pessoal? Tem mais algum ponto que vocês gostariam de trazer? Aliás, tem muitos pontos aqui que a gente
poderia estar discutindo até a noite toda, né? Como vocês falaram, as cartas são bem extensas mesmo, mas tem uma que eu marquei aqui que eu estava procurando, é quando ele diz assim, que a gente precisa saber a serviço de quem nós estamos trabalhando. E é uma situação que a gente precisa nós precisamos nos perguntar sempre, nós estamos a serviço de quem quando estamos numa sala de aula, no processo de alfabetização, ou mesmo dos anos finais, ou do ensino médio, ou até mesmo da universidade. Né? Mais alguém? Ixi, faltam 6 minutos só. Bom, gente, meninas, eu quero parabenizar vocês pela brilhante apresentação. A dinâmica aí do boné foi interessantíssima. Eu entendi no fim, né, depois dessa metáfora, e aí eu escolhi o chapéu Nelore porque eu amo gado, né? Amo gado, principalmente Nelore. Se eu pudesse, eu seria uma fazendeira de mão cheia. Lógico, fazendo jus aí ao princípio da sustentabilidade. Mas, voltando aqui para a questão da educação, nós percebemos o quanto que é complexa as tratativas inerentes ao processo do vir a ser formativo, né? E é lastimável reconhecer que tantas denúncias que foram realizadas por Freire em época de sua vida, de seus saberes, de suas partilhas, que o que ele denunciou ainda hoje, em pleno século XXI, são questões que permanecem em aberto. Evoluímos? Não sei dizer, né, se sim, mediante as constatações que percebemos, das denúncias que Freire anunciou em vida e que elas ainda permanecem em abertas, né, para que nós possamos estar refletindo e possamos estar indo na contracorrente hegemônica. E aí, o fazer, né, desta contracorrente hegemônica é que é o grande mistério. Como acertar? Como responder a Paulo Freire, contra quem, a favor de quem, por quê, para quê? Eu luto, sobretudo levando em consideração o campo epistêmico da educação, que visa, ao fim e ao cabo, a formação humana do sujeito. Mas como formar humanamente o sujeito se o sistema capitalista, devastador, tecnicista, se espraia? Né? A gente vê o quanto que os IFs crescem, né? Quantos IFs são construídos, enquanto que a renda per capita o financiamento para o ensino superior, o financiamento para a manutenção das instituições que já existem, estão a mercê, né? Deixam de ser, estão a desejar. Né? Então, como lutar contra o sistema capitalista que visa um processo altamente tecnicista da formação para que os sujeitos respondam aos anseios do mercado, né? Meramente do mercado. E aí, nessas duas cartas, quando Freire se implica a refletir, e como é bonito e honesto da parte de Freire falar do SESI sem deixar mágoas nem máculas, né? Nós não presenciamos ele em nenhum momento ofender, criticar, maldizer, praguejar, enfim, estas coisas, né? Como diz aquele dito popular, que cospe no prato que come, né? Freire faz essa reminiscência do SESI, e em nenhum momento ele se refere ao SESI com angústia, ou com raiva, ou com ira, ou com malquerência, né? Então, isso é muito bonito da parte de Freire. E aí, quando a gente compreende a essência do processo educativo, formativo,
o quanto que ele é complexo, Freire vai desenhando. Gente, se nós estudarmos a obra de Paulo Freire com o cuidado pedagógico que é necessário, nós não iremos extrair um método, uma fórmula. Nós não iremos, mas nós iremos entender e compreender os caminhos que Freire, né, ou melhor, os atalhos que Freire nos dá para que nós possamos fazer uma prática pedagógica coerente com a realidade em que a gente está inserida nela, né? E diante dessa realidade que estamos inserida, nós precisamos entender e nos contrapor aos processos burocráticos que estão postos, que não temos como superar assim, num estalar de dedos, né? Então, precisamos ser pacientes, né? Nós precisamos fazer jus aí às virtudes freirianas, inclusive em um dos nossos grupos, em um dos nossos momentos de estudo presenciais, nós constatamos que Freire era um sujeito de virtude. E aí, quais são as virtudes freirianas que nós precisamos incorporar em nossa prática pedagógica diária, né? Bom, eu fico enormemente feliz e agradecida pela forma brilhante, né, dinâmica, criativa, emocionante, né? Vocês trouxeram áudios visuais que mexeram e remexeram comigo, e, enfim, eu poderia dizer outras coisas, mas no momento presente, diante de tudo que foi compartilhado com vocês, com a música, com o curta, com a ciranda, né, me faço presente dizendo tudo o que eu acabei de dizer, né, e se eu não soube dizer, me desculpem, porque eu não escolhi as melhores palavras, mas, enfim, vocês me emocionaram bastante essa noite. Muito obrigada e parabéns, meninas, que possamos ter momentos brilhantes como este. E você, viu, Niedja, você tem uma grande missão. A proposta que você propõe, ela é super interessante. A grande questão é como superar o status quo da burocracia, né, e dessa educação mercantilista, dessa educação capitalista, engessada, enrijecida, em um currículo pragmático e dogmático que deve ser cumprido ao fim e ao cabo. Né? Então é isso, gente. Um abraço no coração de vocês e tudo de bom. Gratidão, gratidão. Professoras, fiquem à vontade para encerrar o momento, tá? Áxia, Kátia. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando, né? Eu achei, assim, fiquei com receio de falar e o tempo ser pouco, né? A gente acaba tirando algumas questões importantes, mas eu acho que o legal é a gente debater, né? Como está aqui, eu agradeço muito a oportunidade, pela contribuição de vocês, foi maravilhosa, né? Dizer que a mocinha lá do Encanto, sei teu nome, mas esse problema que você fala aqui é muito sério aqui no interior do Pará. Às vezes tem que fazer manifestação, porque o dinheiro nunca chega lá. E é um sistema muito centralizado e é difícil mesmo, né? A gente sabe disso. E também eu tenho professor que chama de praga aqui, né? Não sei aí, amiga da Mariana, mas a educação cívico-militar aqui tomou uma sede que é muito antiga, que era do Asilos, né? Tiraram eles de lá e colocaram uma casa imensa, né? Aqui, e o pessoal não gosta, eles atrapalham o trânsito na Mirante Barroso, e eles chamam isso de praga aqui, não sei para aí, né? A gente entende a dificuldade de tudo isso, né? De colocar aí. Então, eu acho que é um momento muito interessante que a gente vive aqui, de questionar e debater. Então, muito obrigada. Beijo no coração de todos. Minha querida professora linda. Saiam antes de tirar a foto, pelo amor de Deus. Deixa eu estar bonita aí. A Aparecida vai entrar para tirar a foto, gente. E agora? Mas eu vou tirando aqui enquanto ela entra. Vamos sorrindo.
Eita, céu, tá aparecendo um marcadorzinho no seu rostinho. Acho que a Aparecida entrou. Aí. Pessoal, vamos tirar a foto. É foto? Pode falar, Kátia. Não, tira logo a foto. Agora já avançou. Pronto, gente, tirei. Obrigada. Agradecer, pessoal. Assim, muito obrigada, professora Aparecida. Muito, muito obrigada. Foi uma experiência, assim. Agradeço a Axa também por essa partilha, esse momento que nós tivemos juntos. Manu, muito obrigada. E obrigada a todo o coletivo. Que a gente continue, assim, nos dando as mãos e estudando. Porque quando a professora Aparecida propôs o estudo desse livro, eu aqui em casa eu vibrei. Porque era uma coisa que eu precisava colocar na minha rotina assim, de estudo, que está um pouco atribulado, mas com o coletivo a gente acaba estudando mesmo, não tem para onde correr, deixar para depois, tá bom? Então, muito obrigada a todos pela essa experiência também. Tá? Excelente, Kátia, parabéns, viu? Parabéns, Axia, tudo de bom, gente. De bom também, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.